Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Privilégio muito grande tê-los aqui, muito obrigado. A gente quer agradecer ao Glauber por ter vindo com a Juliana, foi muito bom. Deus abençoe vocês. A gente está tentando, nesses encontros, trazer irmãos que estão fazendo coisas relevantes para a igreja ir conhecendo, porque, infelizmente, essa coisa do mercado, né? Vai apagando, vai jogando para a margem os talentos e a igreja não fica sabendo o que Deus está fazendo através de muitos irmãos aí com qualidade, com beleza, com ritmo nosso, não é? Porque o importante é quando você se converte, é levar junto a sua cultura, né? Que a sua cultura precisa se converter também, precisa passar a usar todos os instrumentos que tem para adorar o Senhor, né? A gente usava aqueles instrumentos para chorar as nossas mágoas, agora nós temos motivos de cantar alegrias. E aí tem de converter a cultura a isso, pegar todos os elementos rítmicos, toda a criatividade da gente que Deus nos deu na sua graça infinita, e aí levar tudo isso ao altar, né? Mas durante muito tempo nós temos sido ensinados a cantar músicas que não são nossas. Então, assim, a gente até gostava do que falava na música, mas não era a nossa música. E aí não mexe com o nosso coração, né? E no grande dia, no grande culto, nós vamos ouvir as músicas de todos os povos. E eu tenho certeza que vamos ouvir a nossa também. Então, por isso que a gente está muito grato aí, viu, Glauber? Obrigado. E você trouxe seus CDs? Sim. Então tá ali, se você quiser depois se envolver no ministério do Glauber, você vai ter essa oportunidade. Vocês já viram que é uma obra de Deus, né? Literalmente. Então, graças ao Senhor por isso. Bom, o nosso tema é oração. E nós queremos conversar no dia de hoje sobre oração como um jeito de mudar a história. Então, a oração a partir da proposta de Jesus Cristo de transformação. Eu sei que orar não é um problema para nós todos oramos, em maior ou menor grau, com maior ou menor intensidade, todos nós oramos. Todos nós buscamos o Senhor, todos nós estamos na sua presença e motivos não nos faltam, a começar de nós mesmos, das nossas lutas, das nossas dificuldades e tal. Mas a pergunta é, quando o Senhor nos ensinou a orar, Ele tinha alguma outra intenção para além do uso que nós fazemos da oração? Ele estava preocupado apenas com as dores que nós iríamos sentir, ou ele estava ocupado também com as coisas que nós teríamos de ser e de fazer? E aí a oração seria uma das nossas ferramentas. Então essa é a pergunta, não é? E aí nós estamos trabalhando com essa perspectiva de que quando o Senhor nos ensinou a orar, de que toda a oração nas Escrituras trazem em si um jeito de mudar a história, não apenas a nossa história pessoal. O Bob Moon fez uma ilustração para falar de oração que eu acho muito boa. Ele conta o seguinte, que um homem tinha uma fazenda e o Bob Moon fez uma ilustração para falar de oração que eu acho muito boa. Ele conta o seguinte, que um homem tinha uma fazenda
e contratou o funcionário. E depois ele chegou ao funcionário e disse que iria fazer uma longa viagem. E que o funcionário não se preocupasse, que tudo que ele precisasse, bastava ir à cidade, pegar em nome do fazendeiro, que quando ele voltasse ele resolveria o problema de pagamentos, etc. Bom, dito isso, ele foi viajar. E realmente foi uma viagem muito longa, demorou muito tempo. Depois de todo esse tempo ele volta. E quando ele vem para a fazenda, ele encontra o inesperado. Primeiro, não tinha mais cerca. A cerca tinha sido derrubada. Ele não sabia, não conseguia imaginar o que tivesse acontecido. Aí ele foi para passar pela região onde devia ter o gado, não tinha nada lá, nenhuma cabeça, nada. Foi passando pela região onde devia ter a plantação, a colheita, etc. E estava tudo devastado, tomado pelo capim, pelas ervas daninhas e tal. Ele foi ficando muito tenso, muito preocupado, foi para a casa dele, chegou lá, a casa estava toda, as portas abertas, escancaradas, os animais tinham entrado, destruído tudo. E aí ele entrou em pânico e foi correndo para a casa do funcionário. Quando ele foi se aproximando da casa do funcionário, o quadro foi mudando. A grama era bonita, importada, a casa tinha sido aumentada em 2 cômodos, tinha uma antena parabólica no teto, tinha uma cabine dupla, dessas picapes bonitas lá fora. E ele entra e o sujeito está confortavelmente sentado num sofá maravilhoso, assistindo uma TV gigante. Aí ele, atônito, já arrancando os cabelos, diz: mas o que aconteceu aqui? E o camarada disse: nada, não aconteceu nada, que bom, o senhor voltou, quanto tempo? Não aconteceu nada, o senhor não disse que ia fazer uma longa viagem? Disse. O senhor não disse que tudo que eu precisasse, eu podia ir na cidade, pegar em seu nome e tal? Disse. Então, tá tudo aqui, as notas, tá tudo certinho. Aí ele falou: mas, rapaz, quando eu disse isso, eu estava pensando na fazenda. E quando Jesus Cristo disse: tudo que pedires ao Pai, crendo que recebeste, será assim convosco, ele estava pensando no reino. Ele não estava pensando só na nossa dor de barriga. Eu estava pensando no reino, nas pessoas que precisavam vir, nas nações que precisávamos conquistar, nas cidades que precisávamos mudar, nos lugares que precisávamos influenciar, nas pessoas que precisávamos alcançar. Então é sobre esse espírito que eu queria falar com vocês, sobre oração como um jeito de mudar a história. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa manhã, porque o Senhor nos trouxe aqui, pelo que o Senhor já nos ministrou, através dessas músicas tão lindas e tão tocantes para nós. E agora, mais uma vez, nos rendemos à Tua misericórdia e à Tua graça. Rogamos que, por causa do sacrifício de a Tua palavra, mais uma vez, floresça no nosso coração e que o Teu nome seja honrado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Oração, um jeito de mudar a história. Então, como é que a gente trabalha essa questão da oração como um jeito de mudar a história? O que nós precisamos orar? Ou pelo que precisamos orar? Ou pelo que precisamos aprender a orar para mudar a história? E aí a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos de aprender a orar pelo Pai. A gente pode dizer, mas não tem alguma coisa errada aí? Porque a gente ora ao Pai. A gente não ora pelo Pai. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a gente ora ao Pai, sem dúvida alguma. Mas que a gente está orando bem ao Pai quando a gente começa a orar pelo Pai. E aí eu queria que você se lembrasse da oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos conversar um pouco mais sobre essa oração. Essa oração podia ser reduzida nessa frase ou nesse parágrafo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por quê? Porque o que nós estamos pedindo é pelo Pai. Santificado seja o teu nome. Essa é a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Todas as outras coisas que estão entre a frase santificado seja o teu nome e a frase pois teu é o reino estão ali para que o nome do Senhor seja santificado. Então, primeiro nós reconhecemos que Ele é Pai, que é um reconhecimento extraordinário. Extraordinário. Jesus é o único de todos os líderes que a história conheceu, todos os líderes de fé que a história conheceu, que ensinou que Deus é Pai. Inclusive, uma vez um teólogo inglês foi chamado a descrever a grande diferença entre os cristãos e os outros que também se dizem adoradores de Deus. E o teólogo disse: a grande diferença é que nós chamamos a Deus de Pai. Nós chamamos a Deus de Pai. Só nós chamamos. E depois, todos os que vieram a chamar depois, já vieram a chamar sob nossa influência. Mas no âmago da fé deles não está essa relação filial. Quem falou dessa relação filial foi Jesus. Não quer dizer que, por exemplo, que o Antigo Testamento não conhecesse Deus como Pai, mas não como Pai pessoal. Tanto é que quando o Pedro disse lá em Mateus 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele provavelmente, para dizer isso, usou a língua aramaica. Porque na língua hebraica essa fala não fazia sentido. Porque Filho de Deus na língua hebraica tem mais ou menos o significado que a gente usa aqui no Brasil quando diz todo mundo é filho de Deus, não é? Que no Brasil é muito comum, pelo menos era, né? Muito comum o pessoal, não, todo mundo é filho de Deus e tal. Na verdade, a gente está dizendo que todo mundo é criatura de Deus. Deus criou todo mundo. E assim, quando os hebreus usavam essa ideia de filho de Deus, eles estavam pensando nisso. E Deus criou a todos nós. Eles não estavam pensando na relação pessoal e intensa que Jesus Cristo usou. Porque Jesus Cristo, ele usou mesmo essa intensidade do paizinho, do papai, do meu pai, essa intensidade pessoal. E isso só Jesus Cristo ensinou. Então Ele é Pai, é nosso, está no céu, e o nome dele tem de ser santificado. Essa é a nossa oração. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, por quem estamos orando? Pelo Pai. Estamos orando por Ele mesmo. É interessante isso. Estamos desejando algo para Ele, não estamos desejando algo para nós, a priori. Estamos desejando algo para Ele, estamos fazendo uma oração. Pai, santificado seja o teu nome. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Santificado seja o teu nome. Ou seja,
nós estamos, quando fazemos essa oração, atestando que nós somos aqueles que voltaram da rebelião. Porque a Bíblia fala que houve uma rebelião no universo, que uma das 3 pessoas mais poderosas que Deus havia criado se rebelou contra ele, que ele arrastou consigo 1/3 das milícias celestes e seduziu a humanidade para abraçar a sua rebelião. Quem somos nós? Nós somos os que voltamos da rebelião. Nós somos os que voltaram da rebelião. Nós somos os que romperam com a rebelião e voltaram para Deus. E nós voltamos de joelhos, reconhecendo que Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que o universo só faz sentido por causa dele e que a vontade dele é o que há de melhor no universo, em todos os tempos, por toda a eternidade. Que qualquer coisa fora da vontade dele é disfuncional. Qualquer coisa fora da vontade de Deus é como uma roda sem eixo, que perdeu o eixo. Onde tudo está fora de centro. Então, a vontade de Deus é a funcionalidade, é o que dá funcionalidade a tudo, dá sentido a tudo. Então, nossa oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E esta é, de fato, a única oração que nós temos. Essa é, de fato, a única oração que nós temos. Santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E então vamos ver o que isso significa. Para que o nome de Deus seja santificado, o que precisa acontecer? Primeiro, que venha o teu reino. Que venha o teu reino. E o que é vir o reino de Deus? É que a vontade dele seja feita. Que a vontade dele seja feita na terra como no céu. Ora, isso muda tudo e todos. Tá certo? Quando você chega em qualquer relacionamento e você tem a premissa de que seja o que for que vier a ser tratado ali, tem de ser de acordo com a vontade do Pai, isso muda tudo e todos. Tá certo? Eu já contei uma vez a história do menino que na igreja convida um amiguinho. No dia do aniversário da igreja, as senhoras fizeram um bolo maravilhoso, extraordinário, desses que a gente olha e diz: é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí o menino chegou para o outro e disse assim: eu sei onde é que puseram o bolo, porque as senhoras, muito precavidas, conhecendo as crianças e tudo, escondiam o bolo. E ele disse: eu sei onde as senhoras esconderam o bolo. Aí o outro falou: você sabe mesmo? Sei. Vamos lá. Não, a gente não pode. Não pode, o pessoal não quer. O pastor disse que não pode. Minha mãe, se descobrir, me mata. Não posso. Não, ninguém vai ver, tem certeza? Não é possível. É que vejam a gente, eu sei como chegar lá. Não, mas não pode. Ninguém vai. Quer ver? Passaram por uma sala, está vazia. Tá vendo? Essa outra está vazia, não tem mais ninguém. Vem comigo. Aí ele foi quando eles chegaram. Entraram na salinha onde estava o bolo. O menino falou pro rapaz, pro coleguinha: tá vendo? Só tem a gente. Ele falou: é a gente e Deus, né? Então, todo relacionamento, se é feito a partir da vontade do Pai, muda. É o menininho dizendo: não vai dar para pegar o bolo escondido. Não vai dar porque, assim, somos nós dois e ele. Aí não vai dar. Não dá para... Deixa aí. Então, a ideia de que se você tem essa oração, venha o teu reino. O que significa vir o teu reino? Seja feita a tua vontade. O professor Crossan, ele fez ontem uma digressão muito interessante, falando que o João Batista esperava
a vinda iminente do reino de Deus, e que o reino de Deus viria fulminante, pronto, ia botar a casa em ordem, punir quem tivesse de ser punido e acabou. Mas que aí, com Jesus Cristo, a perspectiva do reino não era essa. É que o reino vinha se impondo na história através da construção de uma nova comunidade, de um novo grupo de seres humanos que realmente quisessem, antes e acima de tudo, a vontade de Deus. Era outra perspectiva, não é? A perspectiva de que o reino ia se implantar, ele ia ser sinalizado, a presença dele já estava aqui, e ele ia ser sinalizado pela formação, pela construção de uma nova humanidade, de gente que queria, acima de tudo, a vontade de Deus. E aí o reino estaria presente e tomando conta de todos os espaços. Então, seja feita a tua vontade, muda tudo e muda todos. Então, só isso aqui. Se a gente parasse aqui, pronto, você já viu um jeito de mudar a história. É orar para que tudo que seja feito seja de acordo com a vontade de Deus. E é óbvio que não dá para orar para que a vontade de Deus seja feita sem ser o primeiro a fazê-la. Senão nem faz sentido orar, né? Que eu oro para que seja feita a vontade de Deus e sou o primeiro cara que não faço. Não dá, a oração não se sustenta, não é? Não tem jeito. O Senhor Jesus não vai nem acreditar, vai dizer não. Você decorou, eu já sei, você decorou a oração, não foi? Então, não funciona não funciona não. Para que o nome do Senhor seja santificado, o pão nosso de cada dia nós oramos. O que significa pedir o pão nosso de cada dia? É pedir para nos manter dependentes dele e responsáveis uns pelos outros. Porque é isso que santifica o nome de Deus, que faz com que Deus seja reconhecido como único, como inigualável. É a história do que o Atmani contava lá do irmão que tinha uma plantação de arroz. Eu acho que eu contei num dos nossos encontros aqui, eu contei essa história. O irmão tinha uma plantação de arroz, num platô, ele fez um sistema de irrigação para ele. Porque, como vocês sabem, o arroz precisa de muita água. Aí os vizinhos boicotaram-no. Ele foi lá e consertou porque ele não queria encrenque, ele era crente na China, ele queria dar bom testemunho. Foi lá e consertou a irrigação. Aí eles boicotaram novamente. Ele foi lá e consertou de novo. Aí fizeram pela terceira vez. Aí ele concluiu o óbvio, isso não vai parar. Foi até os presbíteros e disse, olha, eu estou com essa situação, isso não vai parar. Aí eu preciso de uma palavra de Deus. Os presbíteros pediram uma semana, foram orar, jejuar e tal, para buscar uma palavra de Deus para o irmão. E no final da semana trouxeram lá e disseram, a palavra de Deus é a seguinte, constrói um sistema para cada um dos seus vizinhos e depois conserta o seu. Aí ele foi e fez. Não é? Podia ter mudado de igreja, mas ele fez. Ele é daquela turma batuta que o que tem que ser feito, tem que ser feito. Ele foi e fez. Depois consertou o dele. Aí, um dia os vizinhos, na hora do chá, foram até a casa dele e bateram a porta, ele os recebeu, convidou-os para o chá, e aí eles, no meio do ritual do chá e tal, eles me disseram, escuta, você sabia que éramos nós o tempo todo, não sabia? E ele disse, sabia. E por que você fez o que fez? Aí ele disse, por causa de Jesus de Nazaré, o meu Deus. Ele me ensinou a fazer assim. E aí os vizinhos disseram-lhe, conta pra gente mais sobre Jesus de Nazaré, porque nós queremos conhecer um Deus que é capaz de fazer isso na vida de um ser humano.
É por isso que nós oramos o pão nosso de cada dia. Para que o Senhor nos mantenha dependentes dele e nos mantenha responsáveis uns pelos outros. Porque quem pede o pão nosso se dispõe a ser a padaria de Deus. Não é isso? Você se dispõe a repartir. Você está dizendo, Senhor, e se o Senhor quiser trazer o pão para todo mundo através de mim, o Senhor pode ficar tranquilo que eu saberei o que fazer. Eu sei que o Senhor que está querendo abençoar a gente. Não vai comigo acontecer o que aconteceu com o irmãozinho que falou para Deus, Senhor, eu estou aqui nessa necessidade aguda e o Senhor não me ouve. E o Senhor disse, não, eu te ouço e já ouvi, já respondi a sua oração. Só que eu mandei através de um irmão seu, ele pensou que era para ele e guardou. Então, quer dizer, quando você diz o pão nosso de cada dia, você se obrigou a olhar para o lado. Se obrigou a todo dia que você é abençoado a perguntar a Deus, Senhor, o Senhor tem mais alguém em mente? Tem mais alguém que o Senhor está querendo abençoar? O Senhor quer que eu distribua isso para quem? Quem são os teus filhos e filhas que eu devo abençoar? Porque o Senhor está pensando na igreja o tempo todo. Não é? Então isso santifica o nome de Deus. Porque se eu pego tudo para mim, bom, isso só fala de mim, né? Eu sou como qualquer ser humano, todo ser humano é assim. Todo ser humano caído é desse jeito, pega tudo para si. É esganado, né? O problema do egoísta é que ele é um cara esganado, né? Ele acha que não vai sofrer, não vai sobrar para ninguém, então ele pega tudo. Não é? Porque não vai sobrar, não vai sobrar, não vai sobrar. Então ele pega tudo que é para não faltar para ele. Que já que não vai sobrar, que não falte para mim. Então é um negócio horrível isso. O que é que santifica o nome de Deus? Eu ter muitas bênçãos ou eu distribuir muitas bênçãos? Porque quando você diz Deus é bom porque me abençoou, Deus abençoa todo mundo, moço. Deus faz o sol nascer sobre os justos e injustos. Deus faz a chuva cair sobre a terra de todo mundo. Deus dá tempos frutíferos para todo mundo. Deus sustenta esse negócio aqui. Isso não significa que você tem um relacionamento pessoal com Deus e diferente. O que demonstra que você e eu temos um relacionamento pessoal e diferente com Deus é que, a exemplo de Deus, nós nos tornamos abençoadores. Aí as pessoas dizem, esse camarada se encontrou com alguém, porque ele está abençoando todo mundo que ele pode abençoar. Então o que é que santifica o nome de Deus? Eu ser próspero ou eu ser um agente de prosperidade para um montão de gente? Então a oração é: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Para que o teu nome seja santificado, seja feita a tua vontade. Para que o teu nome seja santificado, que o pão nosso, que o pão de cada dia, seja de cada dia e seja nosso. E o bom de ser de cada dia é que, assim, eu fico confiando no Senhor mesmo, porque no dia seguinte vou precisar dele de novo. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Um cristão jamais dirá: minha alma, regala-te, porque os celeiros estão cheios. Porque os cristãos sabem que a qualquer momento a voz do Altíssimo pode soar dos céus. Louco, ainda hoje te pedirei a tua alma e o que tens para me apresentar. Nós sabemos disso. A qualquer momento a voz do Altíssimo pode
ecoar. E todos nós sonhamos que ele, ao dirigir-se a nós, não nos chame de louco, mas nos diga: servo bom e fiel. E nos chame para a sua glória, que é o que todos nós esperamos. Na verdade, a gente prefere o arrebatamento, mas se não der, não é? Não tem problema. A gente ser cristão, andar com Deus é um negócio legal, porque a gente sabe que se acorda, Ele está com a gente; se a gente não acorda, a gente está com Ele. Então, nós estamos sempre bem. Estamos sempre bem. Então, mantém-nos dependentes de Ti e responsáveis uns pelos outros, assim como perdoamos. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Uma outra forma de traduzir esse texto é: só nos perdoe se a gente perdoar. Mas os nossos tradutores foram bondosos e preferiram a forma mais branda de tradução. Por quê? Porque nós, perdoando, é o que santifica o Pai. Porque o Pai perdoar-nos, Ele faz o que é próprio. Agora, a gente perdoar não é próprio da gente, não. Nós somos muito mais chegados à vingança do que ao perdão. Não é? O pessoal fala assim do olho por olho, dente por dente e tal, mas isso é cruel? Cruel não, isso é o justo. Porque a gente sempre acha que o nosso olho vale a vida do outro. E o Senhor diz: não, o seu olho só vale um olho, não vale dois. Seu dente só vale um dente, não vale dois. Não é para arrancar a arcada dentária do sujeito. É um princípio de justiça, não é? Então, quando é que nós santificamos o Pai? Quando nós perdoamos. Aí nós deixamos claros para todo mundo que Deus fez algo na vida da gente. A gente se encontrou com Ele, ou a gente foi encontrado por Ele. Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque nós saímos da rebelião e não queremos voltar. Nós, cristãos, entendemos a questão do pecado como um negócio muito sério, que é tomar partido da rebelião. Nós saímos da rebelião e não queremos voltar para lá. Nós não temos mais nenhum prazer na rebelião. Além do que, lá não tem nada mais para nós mesmos. E aí, para ir lá, só se a gente se deixa cair na tentação. É a música do Glauber dizendo que a gente, de repente, aceita os grãos do passarinheiro. Mas lá não tem nada. E tentação é assim: o diabo não pode vir onde nós estamos, é óbvio. Nós estamos em Cristo Jesus, ele não pode chegar lá. Mas ele pode convidar a gente para ir onde ele está. E é o que ele faz sempre. E ele acena com um bocado de coisa, porque para a gente pensar que o melhor está lá com ele. Mas não está, não. Não está, não. Ele está lá nas trevas profundas. Não é? É melhor, o pessoal fala: não, ele é o príncipe das trevas. Bom, o príncipe das trevas porque ele está no pior das trevas. É melhor ser bobo da corte na luz do que príncipe nas trevas. Então, se você tiver de escolher, escolha ser bobo da corte na luz do que príncipe nas trevas. Porque lá não tem nada mesmo. Lá não tem coisa nenhuma. Lá o pessoal, uma vez, o pessoal dizia, né? Essa música aqui, essas músicas, esses ritmos são de Satanás e tal. Mas como se lá nas trevas tudo é mudo? Eles não cantam. Eles só grunhem. Eles perderam a motivação para cantar. Eles perderam o senso do belo. Eles não cantam. Eles se travestem, mas eles não têm mais nada. Eles são seres absolutamente desfigurados. E tudo que eles querem é desfigurar a humanidade também.
Então nós saímos da rebelião e não queremos voltar. Isso é essa disposição no nosso coração que santifica o nome de Deus. E a oração termina: livra-nos do mal. O que significa isso? Que o rebelde não tem em nós nenhum ponto de apoio. É o que Jesus Cristo disse. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Que é uma frase estranha. Parece que a melhor frase seria: eu não tenho nada a ver com ele, ou ele não tem nada a ver comigo. Mas o Senhor Jesus não disse isso. O Senhor Jesus disse: ele nada tem em mim. Ou seja, ele não encontra em mim nenhum ponto de apoio. Não tem nada em mim que ele possa se apoiar para promover a rebelião dele. Né? E que eu penso que é a forma como os demônios sabiam que estavam lidando com Jesus. Que hora que é o intervalo, hein? 45? Então tá bom. Como eu penso que os demônios sabiam que estavam lidando com Jesus. Eles não têm revelação, como é que eles sabiam que era Jesus? É que eles olhavam para Jesus e viam que todos os espaços estavam ocupados por Deus. Então eu imagino eles conversando e dizendo: tem um homem andando na terra, que é diferente de todos os outros. Todos os espaços nele estão ocupados por Deus. Ele deve ser o prometido. Nele nós não encontramos nenhum ponto de apoio. Não há nada nele que a gente possa pegar. Ele deve ser aquele de quem os profetas falaram. Percebe? Essa é a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então o Senhor merece isso, porque o reino é teu. É o Senhor que reina sobre tudo e sobre todos. E o Senhor merece essa glória porque o poder é teu. É o Senhor que nos sustenta. Portanto, a glória só pode ser tua mesmo. É só uma questão de justiça. E essa é uma oração que só se pode fazer da igreja. Veja, eu coloquei a frase de propósito. É uma oração que só se pode fazer da. Eu não disse na. Da igreja. O que isso significa? Que Deus fala pessoalmente com cada um de nós, mas nenhum de nós entra individualmente na presença dele. Todos nós, quando entramos, levamos todos os outros filhos de Deus conosco. Porque nós não queremos ouvir a pergunta: onde está o teu irmão? E antes que o Senhor diga, a gente diz: os meus irmãos, Senhor, estão comigo. E eu vim aqui por mim e por eles. Eu vim por nós. E aí tudo que eu peço por nós. O Senhor fala comigo e com você pessoalmente, chama-nos pelo nome, como ninguém mais chama. Só Ele nos chama, só Ele usa o nosso nome daquele jeito. É a experiência de Maria Madalena lá no túmulo. Ela está lá diante do túmulo vazio e vê os anjos. Ela não sabe que são anjos, não os reconhece como tais. E ela diz: onde está o meu mestre? Onde está o meu Senhor? E eles falam: mulher, por que choras? E ela diz: onde está o meu Senhor? Eu vim embalsamar o corpo dele. Onde é que ele está?
E nisso ela vê alguém atrás dela, diz: mulher, que procuras? Por que choras? E ela vira-se e vê uma pessoa e pensa que é o jardineiro. E aí ela diz: por acaso o senhor também participou disso? Onde é que vocês puseram o corpo do mestre? E vira de novo para o túmulo. E aí essa pessoa que ela julgava ser o jardineiro diz: Maria. E ela responde: mestre. Como ela sabia? Ela devia dizer: escuta, de onde o senhor me conhece? Como é que o senhor sabe o meu nome? Porque para ela era o jardineiro. Mas é que quando ele pronunciou o nome dela, ele pronunciou como só ele pronuncia o nome de cada um de nós. E aí nós sempre sabemos: é ele que está falando comigo. Isso é a fé cristã. É esse relacionamento profundo com Jesus Cristo. E aí tem uma hora que ele fala, e todos nós sabemos: ele está falando. Porque ele chama o seu nome como ninguém mais. É inconfundível, é único e é irrepetível. E foi isso que Maria reconheceu: mestre. Porque a lógica era ela dizer: mas como é que o senhor sabe meu nome? Não lhe conheço. Que é o que qualquer um de nós faria, né? Você acha que é o jardineiro, você não conhece o jardineiro. Você ainda acha que o jardineiro está nessa trama toda. Então você não está vendo o homem com bons olhos. E aí de repente ela vira e diz: mestre. Porque aquele jeito de falar só ele tinha. E isso, essa relação de Jesus Cristo é assim com cada um de nós. Cada um de nós. Quando nós entramos na presença dele, ele diz o nosso nome como ninguém mais diz. E fala conosco como se nós fôssemos a única pessoa do universo. Mas espera que ao nosso lado, carregados por nós, estejam todos os membros do corpo. Ele nunca espera, ele não conta nunca com a possibilidade de que para ir falar com ele a gente se desvencilhe dos irmãos. É a oração que só pode se fazer da igreja. Nós somos membros do corpo e é a partir dessa realidade que nós oramos. Nós somos membros da casa de Deus e é a partir dessa realidade que nós oramos. Nós somos membros uns dos outros. E é a partir dessa realidade que nós oramos. Por quê? Porque só assim o nome de Deus é santificado. Porque Deus é santificado na comunidade, por essa via comunitária e por essa vida comunitária. Por quê? Porque a tendência de todos os seres humanos é o individualismo. É a minha tendência, é a sua tendência, é a nossa tendência. A tendência de todos os seres humanos é romper um com o outro. Era o que o Sartre dizia: o outro é o meu inferno. Mas nós somos cristãos. Nós acreditamos que Jesus está certo. Que o reino de Deus é a construção de uma nova comunidade, de pessoas que só têm um desejo: que seja feita a vontade do Pai. E aí a gente vai e leva os irmãos, mas fala pessoalmente, fala da gente, fala das nossas dores, fala da nossa angústia e tal. Os irmãos não estão ouvindo, então pode falar à vontade, entendeu? Mas a gente nunca se esquece que faz parte do corpo. E que, como nós, outros também sofrem. E eles também precisam do mesmo consolo que nós viemos buscar. E eles precisam da mesma paz que nós viemos buscar. Eles precisam da mesma vida que nós viemos buscar. Eles precisam do mesmo mantimento que nós viemos buscar. Porque eles e nós somos um só. O corpo de Cristo.
a imagem de Deus, a representação da Trindade. E o que é para mim é para todos os meus irmãos e irmãs. Porque senão, não haverá santificação para o nome do Pai. E é tudo o que nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos para o nosso intervalo e depois nós voltamos para falar mais sobre santificação do nome de Deus.